Na terceira idade, a probabilidade de aumentar algumas perturbações mentais é ainda maior. Para falar mais sobre o assunto, nós vamos conversar com o Dr. Gerson Lax, que é psiquiatra. Que perturbações seriam essas? Bom, as principais perturbações que acometem os idosos é a depressão e a demência. Esses são os dois principais problemas psiquiátricos, neurológicos, se quiser também, que acometem os idosos. Por quê? À medida que o cérebro vai envelhecendo, que o corpo todo vai envelhecendo, a atrofia cortical, a atrofia do cérebro também vai ocorrendo. E isso promove uma série de alterações metabólicas e cognitivas e funcionais que fazem com que as pessoas desenvolvam mais demência. Do outro lado, aspectos também sociais são importantes nesse sentido. Aposentadoria, mais isolamento social, uma perda de amizades e de função podem promover mais depressão também. Quais são as características dessas perturbações? Bom, em relação à demência, as principais características são uma perda progressiva de memória, especialmente a memória de curto prazo. Nós temos também problemas de desorientação no tempo e no espaço. A pessoa perde, mesmo conhecendo bem o local, a capacidade de chegar a locais que antes já conhecia bem. Existe uma dificuldade progressiva com a capacidade de linguagem, de expressar e de entender a palavra falada, e com atividades de vida diária instrumentais e aquelas básicas como cuidar da higiene e outras situações. Essa demência que o senhor citou, de perda de memória, estaria relacionada ao Alzheimer? Exatamente. O Alzheimer é a principal doença que ocasiona demência. Então, demência é um grande conjunto de sinais e sintomas que podem ser ocasionados por várias doenças. 60% das causas de demência se chamam doença de Alzheimer. A pessoa é considerada idosa após aos 65 anos de idade. Na psiquiatria é assim também? Não. Existe uma fase que é considerada no ciclo da vida, que é chamado de fase pré-senil, que vai de 50 a 64 anos, e nesse período já aumenta muito o risco, não apenas de depressões tardias, mas especialmente de demência. E existe uma incidência e uma prevalência maior de demência já a partir de 50, 55 anos, especialmente de doença de Alzheimer. Quanto mais cedo é acometida a pessoa de doença de Alzheimer, mais grave é o quadro. Então, dentro da psiquiatria, essa idade já é considerada idosa? Não, essa é uma fase pré-senil. Né? O idoso, pela Organização Mundial de Saúde, é descrito como uma pessoa acima de 65 anos. Esse é o ponto de corte para ser considerado idoso. A gente pode até brincar que, na verdade, tem um outro ponto de corte que é 10 anos a mais do que o que você tem. Esse aqui é o idoso, não é? Mas isso é uma brincadeira, obviamente, que é de 65 anos em diante. De 65 anos até 84, nós dizemos que a pessoa é um idoso jovem. De 85 anos a 99, ele é um idoso velho. E de 100 anos em diante, então, nós temos os centenários. Só para você ter uma ideia, no Brasil nós temos por volta de 100 mil centenários. É muito interessante nós podermos estudá-los e saber como eles se desenvolvem, não é? As mulheres sofrem mais na terceira idade? As mulheres, elas têm uma prevalência maior, sim, de demência e de depressão. Em relação à demência e à doença de Alzheimer, existe uma relação de 3:1 em relação aos homens. Existem vários fatores que podem promover isso. Em primeiro lugar, a mulher vive mais tempo do que o homem. Então, se a mortalidade é mais tardia na mulher, é lógico que essa prevalência vai acontecer maior também. O outro aspecto importante é que as alterações hormonais na mulher são muito mais demarcadas. Os hormônios femininos, eles declinam, a fase da menopausa e mesmo da transição perimenopáusica, ela também promove alterações no cérebro que podem facilitar o aparecimento da demência e também da depressão. Agora, como é que os familiares
percebem que um idoso está começando a ter essas perturbações e de que maneira abordá-lo para procurar um especialista, porque é uma idade um pouco complicada quando a pessoa volta a ser criança. A família sempre sabe antes de todo mundo, porque se vamos pensar assim num idoso ou numa idosa que era bem organizada, que sabia cozinhar bem, ela vai começar a esquecer onde e quando colocar o sal na comida, o feijão que ela sempre soube fazer bem não vai sair bem feito, vai começar a faltar um pouco as palavras, vai ficar mais esquecida. Isso chama muito a atenção da família, mesmo em coisas primárias, assim, do dia a dia. De modo que, quando acontecer, a primeira dica que a gente tem que dar para os familiares é que isso não é igual a um envelhecimento normal. As pessoas podem envelhecer com saúde, podem envelhecer bem e podem viver muitos anos sem alterações clínicas como essas. Perda de memória não é própria do idoso, ela acontece mais no idoso. Porque se nós pensarmos desse jeito, nós teremos que pensar que gripe é uma coisa normal na criança. Não é assim, ela está é mais fácil que ela tenha gripe, mas não é uma característica de ser criança ter gripe. Existem tratamentos e tem cura? Depressão tem remissão, como a gente diz, que é um tipo de cura, dependendo do quadro. Demência, 12% das demências são potencialmente reversíveis, portanto curáveis nesse sentido. Há uma série de doenças clínicas que podem ocasionar demência e que, uma vez bem diagnosticadas e tratadas, podem reverter o quadro total. A doença de Alzheimer e um outro grupo grande de demências, esses não têm cura até o momento, o que não significa dizer que não tem tratamento. Tem tratamento, as pessoas melhoram, a vida pode caminhar bem durante muitos anos, mesmo havendo um declínio e havendo uma cronicidade do quadro. Mas depois da doença desenvolvida, tem como regredir? Na doença de Alzheimer, pelo conhecimento médico de hoje, ainda não. Nós esperamos que as pesquisas próximas possam trazer isso, mas nós não temos cura para a doença de Alzheimer ainda. Para finalizar, a paciência da família é fundamental com os idosos? Paciência é fundamental, mas a paciência só acontece se houver amor, carinho, dedicação, cuidado, de parte a parte, não é? Então, existem algumas pesquisas hoje em dia mostrando o quanto a solidão é um fator de risco importante para ocasionar doença de Alzheimer também. De modo que essa paciência, esse cuidado com o idoso, ele é importante até antes da doença e durante a doença mais ainda. Obrigada, Dr. Gerson Lax, pela entrevista, e mais informações sobre essas e outras doenças relacionadas à saúde mental você encontra aqui no portal da BP.